O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que negar diante dos homens será negado se disser alguma coisa contra o Filho do Homem. Será perdoado. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quem vos conduzir diante das sinagogas, magistrados, autoridades, não fiqueis preocupados, como ou com que vos defendereis, ou com que direis. Pois, nesta hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. A Senhora com vestes roxo e azul. Lembra-se as dores que a Senhora fez diante do Calvário, a profecia de Simeão, a perseguição de Herodes e a fuga da Sagrada Família para o Egito, a perda do menino Jesus no templo, o encontro da mãe com o seu filho carregando a cruz, a crucifixão de Nosso Senhor, quando recebeu nos braços o corpo de Jesus descido da cruz, quando depositou no sepulcro, ficando ela em triste solidão. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora Rosa Mística, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Estimados irmãos, queridas irmãs, estamos lendo a carta de São Paulo à comunidade dos romanos. Paulo vai falar para os pagãos de Roma. E ao falar para o pagão de Roma, eles têm um quesito da fé, mas não têm a lei. Então Paulo, para explicar a adesão a Jesus Cristo, que não se faz só pela lei, mas se faz pela fé, ele pega dois exemplos. Abraão, que é o pai da fé. Então você não pode viver só com fé. Eu vou viver de fé, mas eu não tenho nada para te guiar, que é a lei. Eu tenho que ter a fé, eu tenho que ter a lei. As duas coisas são importantes. E em Jesus Cristo, você adere a Ele, que é uma pessoa. Jesus não é um conjunto de leis e regras, pode e não pode. Ele é uma pessoa. Essa pessoa, para aderir a Ele, a doutrina, a fé católica, é necessário a fé em primeiro lugar. E fé é um dom. Lembra-se que fé é transmitida. Ninguém vira católico por osmose. É uma transmissão por meio do ouvido. E Paulo Paulo ouviu a Sagrada Escritura quando ele se converteu, e ele foi ouvindo de Pedro, de Paulo, aliás, de Pedro e depois dos outros discípulos, para exatamente consolidar a fé. Se adere à fé em Jesus. E aderindo em Jesus, você tem a graça santificante nos sacramentos, a graça infusa
do Espírito Santo, já que você é batizado, você também recebe o sacramento do crisma logo na infância. Por isso que é chamado mais de confirmação do que sacramento do crisma. Aí o Espírito Santo está sobre você. E aí você, pela graça, consegue cumprir a lei. Quem não tem a graça tem dificuldade de cumprir a lei. Então, em Jesus, fé e lei. 10 mandamentos. Só os mandamentos sem fé não é adesão a Jesus. Então é Abraão. Só aderir a Jesus pela fé, sem os mandamentos, então é só Moisés. Deus é a plenitude da revelação. Eu preciso da fé, que me vem a graça, que me coloca os mandamentos em ordem. Porque a desordem foi feita pelo pecado. A ordem é feita por Jesus. E a ordem é fé e depois a regra para nós convivermos e para legar a Deus. Por isso que no Evangelho Jesus vai dizer: não tenha medo. Ontem ele disse isso. Não tenha medo. Do que você tem que ter medo? Dele. Porque ele é o dono da sua alma. E ele pode te dar o céu e pode te levar para o inferno. Mas ele, por ser ele não quer perder ninguém. Mas é você que recusa a salvação. É que você não quer. Então vou fazer um retrospecto para a gente entender o Evangelho de hoje. Ontem Jesus disse assim: olha, eu morri na cruz, eu te dei a graça, eu te dei a lei. Eu também vou te dar, por meio do sacramento, uma força sobrenatural para você dar testemunho de mim deste mundo. Esse mundo que é configurado pelos grandões políticos, também pseudos intelectuais desse mundo, e também as pessoas que elas estão em massa uma ideia contrária à vida cristã. Hoje quer-se que a gente seja cristão aqui dentro da igreja. Lá fora você não vai ser cristão. Ele diz assim: vocês impõem aquilo que o cristianismo tem. E o cristianismo é a nossa vida prática. Então não dá para dividir. Eu aqui dentro, eu ali fora. Eu sou uma só pessoa. E eu sou de Cristo. E eu levo Cristo. Se eu separar o católico dentro da igreja e o católico fora, eu estou sendo hipócrita. Uma pessoa que tem persona, vive de personagens. O que Jesus está dizendo? Se você manter na lei, se você manter nos mandamentos, você vai ser confrontado com pessoas do mundo. Aquela velha história. Para que rezar tanto? Para que fazer tanto sacrifício? Para que isso? Para que aquilo? Por quê? As pessoas, ou elas querem um cristianismo light, bem simples, que não incomoda ninguém. E aí eu vou no lugar, me incomoda, eu vou para o outro. Eu vou para o outro porque o outro me incomodou. Ou é pela estética, ou pelas belas palavras, ou simplesmente pela indução de uma inteligência humana de um sacerdote. Então eu vou de acordo com o que eu desejo. Aí Jesus está dizendo: palavra, lei e também, além da lei, a graça. Você vai enfrentar dificuldades com algumas pessoas, porque você tem luz. E a luz incomoda as trevas. Então você não vai levar você mesmo, você vai levar Cristo. E aquilo incomoda. Já disse em umas homilias.
Você vai à missa. Na homilia de domingo. Você vai à missa. Aí o outro diz assim, não, foi de segunda-feira. Você vai à missa. A outra não precisa, não muda nada, é tudo as mesmas coisas. Aí você vai, você muda o seu comportamento, você muda o seu jeito de ser, você volta para casa, você joga no rosto, na cara daquela pessoa que Jesus é maior na sua vida e mudou a sua vida. Então nele nasce uma raiva, porque o problema é ele e Deus. Agora, quando você vai enfrentar alguém que é sobrenaturalmente impossível você conseguir, o Espírito Santo falar em você. Mas o Espírito Santo não vai falar em você para você se escapar do policial, do prefeito, do governador, ou de uma autoridade eclesiástica. Ele não vai dar palavra para você se safar. Ele vai dar a palavra para você testemunhar Jesus. Nem que seja com a sua morte. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai fazer você se safar da morte. Então por que Santa Luzia morreu então? Não poupou ela. Ela foi até a morte. Mas a gente vai morrer quando Deus quer. Ela foi jogada no fogo. Olha lá, ó, a pintura ali, ó. Fogo. Jesus disse, não, eu não quero que você morra do fogo. Blasfemar contra o Espírito Santo. Você é batizado, depois vai em outro lugar, rebatiza. Blasfemar contra o Espírito Santo. Você sabe, mas com um amor muito grande a você mesmo e um apego à sua vida grandioso, você diz, não, eu nego Jesus. Eu assisti um filme dos jesuítas chamado Silêncio, mas o filme não é contado a história dos santos, conta a história daqueles que negaram a Cristo. Então lá, os chineses colocavam a pessoa assim no chão, ela enterrava até o pescoço e mandava o cavalo passar. Aí a mulher estava lá presa e ela estava vendo tudo isso. E ficava o dia inteiro fazendo isso. O cavalo vinha para cá, uma manhã inteira, para lá e para cá. Até fazer uma tortura psicológica, até negar. Aí a pessoa estava cansadíssima, tanto o cavalo, como a pessoa, como a esposa. Aí mostrava uma imagem de Nossa Senhora e dizia, pisa. Exaustivamente, eles pisaram. Isso é negar, isso é contra o Espírito. Olha o que Jesus diz, se você pecar contra mim, confessionário, você vai ser perdoado. Mas contra o Espírito Santo jamais. Uma ofensa ao Espírito Santo hoje é o aborto. O aborto é ofensa ao Espírito Santo. Por isso que uma nação que aprova o aborto atrai a ira de Deus. Por isso que Israel negou a Cristo, eles nunca estiveram em paz e nunca ficarão em paz. Porque negou o Salvador e a salvação. Não negue Jesus. Não negue. Quando as pessoas ficarem ao seu lado dizendo, isso está certo, isso está errado, mas não é a verdade? Não vive a verdade? Não quer viver a verdade? Então é isso. Cuidado. As pessoas, elas se acham religiosas, elas se acham tementes. Mas na hora da prova, é na hora que Nosso Senhor coloca o embate. Ou eu, ou ele. E qual a sua resposta? Primeiro você vai colocar o oxigênio em você e depois no outro.
Mas a tendência é colocar no outro e deixar a você sem nada. Você morre. Porque você não tem o oxigênio de Cristo. A salvação. Estamos em tempos mais abreviados. Cuidado para não negar a Jesus Cristo. Cuidado para não ficar no conforto. Quem vive de conforto não entra. Quem vive de boas palavrinhas também não entra. Nossa Senhora, ela não estava perdida, Jesus, no templo, e ela foi correndo atrás de Jesus. E lá no templo, Jesus diz assim: quem faz a minha vontade é meus irmãos e minhas irmãs, e é minha mãe. Se Jesus não poupou a sua mãe, só queria que ela ficasse agoniada, vai poupar a gente? Não. Então saiba, a lei, a graça, a doutrina, e não seja covarde. A covardia gera o ódio. Gente covarde gera ira. E ira de Deus. Ofertemos.